Muito bom dia para você, Riva. Muito bom dia a todos os ouvintes da Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida, a rádio que tem levado a muitos corações o conforto, a alegria, o regozijo diante do Senhor. Antes do momento de reflexão, como sempre, tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não? Por favor, começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías 47, 10. Imagina que você está num barco em pleno mar aberto, num lugar, numa localidade pouco frequentada, e, de repente, acontece do barco quebrar-se. Sei lá, motor, a madeira, a fibra. Sem água para beber e sem comida, porque você havia carregado apenas para algumas horas. Você tem a consciência que sabe nadar. A pergunta é, você ficaria ali no barco, suportando os ventos frios, as noites turbulentas, o sereno, o sol enrijecendo a tua pele, o sol quente sobre a tua cabeça, aventurando que surgisse algum resgate? Ou você enfrentaria o seu medo e tentaria nadar até sair daquela situação? Eu acredito que, conscientemente, todos quanto possuem um pouco de inteligência optaria não ficar parado, mas tomar as providências necessárias para salvar a sua vida. Todos arriscariam navegar até encontrar chão firme. Pelo menos é assim que pensam os valentes. Essa é uma determinação cotidiana na vida daqueles que não ficam de braços cruzados, esperando vir do céu a solução de algo que eles mesmos têm que resolver. Deus só faz o que não podemos fazer. Deus realiza as coisas que dizem respeito ao nível espiritual. Se houver alguma trave impedindo de alcançarmos os nossos objetivos, Deus as locomove de lugar, muda de lugar. Mas para isso, precisamos estar ali, próximo dela. Pois quando Deus a suspender, essa ponte, esse impedimento, precisamos colocar a mão por baixo e realizar a nossa parte. Deus só vai realizar alguma coisa em nossa vida quando Ele ver que nós estamos lutando para que aquilo venha acontecer. Aquilo que pertence à vida humana, quem resolve somos nós. As atitudes, as decisões, as escolhas, somos nós quem fazemos. Cabe a Deus tão somente as aprovar ou não. Devemos sempre saber que Ele só as aprova se estiverem de acordo com aquilo que Ele já determinou para a nossa vida. Caso contrário, Ele permite até que venhamos concretizar nossos objetivos. Mas também Ele não nos isentará das consequências que estes objetivos venham a nos proporcionar. O primeiro passo é o homem quem dá. De Deus são as estratégias para concluir o percurso. Ou seja, a atitude de dar o pontapé inicial somos nós quem devemos ter. O trabalho de Deus é nos proporcionar a resistência para conquistarmos o nosso alvo. Deus jamais vai realizar algo que Ele destinou para nós realizarmos. Aquilo que Ele nos incumbiu a fazer. Ainda que para nós pareça difícil, mas somos capazes de fazer. Pode até parecer impossível. O que temos que entender é que, se fosse impossível, Ele jamais colocaria em nosso poder, porque todo o impossível quem faz é Ele. Mas Ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18, 27. Ainda que seja um projeto complicado na nossa visão humana, Deus só irá prover os recursos, os equipamentos, se Ele ver que não temos. Mas a mão de obra é nossa.
As escolhas do que serão utilizados para concluir será nossa. Deus vai entrar com a inteligência, a capacitação, a superação, as estratégias, nos dando força, ferramentas dele para nós. Sabe por quê? A Bíblia diz que somos a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Deus é o mais excelente Criador. Ele não precisou de intermediários, de interlocutores. Ele ordenou e tudo o que há surgiu. Logo, as coisas inerentes a esta vida, por termos essa essência de sermos semelhantes a Ele, temos em nossa mente o poder de criar e está em nossas mãos o dom para concretizar. Basta crermos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então, assim como Deus fez coisas estupendamente grandiosas para nós, nós podemos realizar coisas preciosas e agradáveis aos olhos de Deus. Eu acredito que Deus se alegra, Deus se regozija quando vê um dos seus filhos realizando feitos grandes e dignos de honra. Foi por isso que Jesus disse: se crês em mim, farei as mesmas obras que eu faço, ou ainda maiores. Para isso, basta tão somente decidirmos crer, tomarmos a atitude e colocar a mão na obra. Consequentemente, Deus dará asas aos nossos sonhos. O segredo para tudo em nossa vida é estar do lado de Deus, consultá-lo em tudo o que pensamos em fazer. A sabedoria e o domínio pertencem a Ele. Ele é o único que sabe do fim das coisas antes delas serem criadas. Isto é, Ele sabe o que vai acontecer com aquilo que ainda não saiu da nossa imaginação. Se tão somente buscarmos a orientação dEle, Ele fará com os nossos sonhos que se realizem, e de forma que jamais serão frustrados, porque quando a nossa mente está focada em Deus, apesar de pensarmos que aquilo que estamos realizando foi nosso plano, na verdade foi um plano de Deus para com a nossa vida. Automaticamente isso dará certo, pois Deus nunca falhou em sua criação. Nada do que Deus fez direito, alguém conseguiu entortar. Nada do que Deus fez torto, alguém conseguiu endireitar. Sempre, de eternidade a eternidade, prevalece o querer de Deus. Então, jamais fique parado, inerte, diante de uma situação que necessita de uma atitude sua. Peça a direção de Deus, solicite que Ele assuma o controle e faça a sua parte. Seja qual for a gravidade das ondas, neste mar que chama-se vida, nunca se esqueça que navegar é preciso. Nunca pare de sonhar. E jamais se esqueça de sonhar os sonhos de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.